Olá, seja bem-vindo ao nosso webinar Carreiras no Audiovisual. Vou me apresentar para vocês, sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University. Minha função é poder contar para os brasileiros, eu sou brasileira e fico baseada aqui no Brasil, em São Paulo. Minha função é poder contar que é possível trabalhar com aquilo que a gente ama. E eu divulgo todos os programas da Full Sail através de eventos como esse, eventos presenciais que a gente leva para vários estados do Brasil. Hoje a gente vai falar então sobre carreiras dentro do audiovisual. Se a gente estivesse assistindo esse evento ao vivo, a gente faria várias interações pelo quiz do Zoom. Recomendo sempre que vocês puderem, que vocês se conectem com a Full Sail University e possam assistir esses eventos no momento em que eles estão acontecendo, porque aí a gente consegue trocar essas experiências e interagir. Vou contar um pouco para vocês da Full Sail e o porquê da gente estar aqui falando sobre carreiras no audiovisual. Vamos então falar das carreiras dentro do audiovisual. Se a gente estivesse fazendo esse evento ao vivo, o nosso quarto passo seria fazer uma brincadeira na plataforma Kahoot, de perguntas e respostas, e haveria um prêmio para o vencedor, como aconteceu na edição não presencial, mas ao vivo desse webinar. Daí a gente tem um tempinho para Q&A, perguntas e respostas, a gente encerra, e quem faz essa palestra ao vivo recebe um certificado nosso. Para quem assiste gravado, a gente não consegue mandar o certificado, então mais alguns motivos aí para vocês assistirem ao vivo, porque a gente tem as interações do Zoom, tem a brincadeira do Kahoot, tem o Q&A, e a gente consegue fazer essa troca ao vivo. Essa é uma foto do campus da Full Sail, eu falei que eu ia falar um pouquinho da universidade. Essa é a nossa cidade cenográfica. Então, esses são alunos numa aula de cinema dentro da universidade, lá em Orlando, nos Estados Unidos. A gente tem alguns programas que são online e alguns que são no campus. Eu vou mostrar para vocês na sequência rapidamente quais são esses programas, mas essa é uma aula lá no campus. A gente tem os cenários externos e do outro lado dessa parede que a gente não está vendo são as marcenarias, as oficinas e os estúdios internos que os alunos também utilizam. A Full Sail tem quase 90 programas, divididos nessas 8 áreas que vocês estão vendo aí nessas bolinhas cor de laranja. Hoje a gente vai falar especificamente de Film and Television, produção audiovisual. Aqui eu trouxe um screenshot dos programas que a gente oferece dentro do que a gente chama de Halo de cinema, que é a nossa central de cursos que tem a ver com produção audiovisual. Então, para graduação, a gente tem cinematografia digital, tem cinema, que é o nosso Film Bachelors, Computer Animation, para a gente estar dentro de produção audiovisual, Creative Writing, que é escrita para roteiros, Show Production, Film Production, a gente tem um Master, Creative Writing, a gente também tem um Master, e a gente tem um Certificate, que é um programa de 7 meses para Film and Video, que é para quem ainda não está pronto para fazer um bacharelado, mas quer começar. Então é um programa completo com os 7 primeiros meses das matérias do bacharelado de cinema, da graduação de cinema. A gente fica à disposição caso vocês queiram receber informação sobre esses programas, e daí vamos entrar no nosso conteúdo de carreiras em audiovisual. Então a gente vai conversar primeiro sobre o que é uma produção audiovisual, daí a gente vai falar das diferentes carreiras em que é possível trabalhar, quais as habilidades que o mercado procura nos profissionais e o que vem por aí em termos de inovação no audiovisual. Então primeiro vamos falar do que é uma produção audiovisual. É uma produção que tem áudio e tem vídeo, então tem imagem e tem som. Isso é qualquer produção que tem imagem e tem ação é uma produção audiovisual. Um profissional dessa área cuida principalmente da parte técnica de uma produção, mas tem várias outras vertentes do mercado do audiovisual que a gente vai conversar aqui. No geral, esse profissional opera câmeras e equipamentos de cinema e de vídeo, aparelho de iluminação, sonorização e edição. Tem várias áreas de especialização em que é possível entrar. Quero contar um pouquinho para vocês do mercado de trabalho. Segundo esse estudo, emprego no setor audiovisual, e a gente tem o link aqui embaixo se vocês quiserem consultar, foi feito pelo Ministério do Trabalho, divulgado pela Ancine, esse estudo. O segmento audiovisual que tinha o maior nível de geração de empregos, essa pesquisa é de 2018,
era a TV aberta. Sozinha, a TV aberta tinha 54% das contratações de mercado. Hoje em dia, a gente tem, além das TVs a cabo, a gente tem toda a TV on demand, né, por assinatura, como Netflix, Amazon e tal, que também empregam uma boa quantidade de profissionais nessa área. O que dá para a gente considerar até hoje, 2020, como dados atuais, é que, de acordo com esse estudo, são mais de 26 mil postos e a divisão desses postos está feita de acordo com esse slide. 61% na região sudeste, 14% na região nordeste, 12% na região sul e 6% na região norte. Esses dados permanecem até hoje, 2020. O grande polo de produção ainda está na região sudeste, com mais de 50%, aí, 61% dos empregos dentro dessa área. Eu separei aqui um videozinho do Larry Katz, que é um professor da Full Sail University e que é um graduado da Full Sail University também e que tem vários projetos internacionais reconhecidos em que ele participou. E ele, vamos ouvir um pouquinho do que ele vai falar para a gente.
Muito bem. Então, esse vídeo conta um pouco da história do Larry Katz, que é, como eu falei para vocês, ele é graduado da Fuseio University e ele é também um professor da universidade hoje. Ele dá várias aulas para os alunos do curso de cinema. E ele ilustra bem, ele conta um pouco de como Larry começou no cinema, conta um pouco da realidade de quem trabalha no cinema, e eu vou mostrar mais 2 vídeos aqui para vocês, porque eu quero trazer muito essa sensação do que é trabalhar no set, né? É muita gente, é muita movimentação, e para trabalhar, principalmente no cinema, mas com produção audiovisual no geral, a pessoa precisa curtir isso. Então, se o coração não bater mais rápido olhando esses vídeos, de repente essa área não é para você. Agora, se você se animar, né, o Larry contou agora nesse filme como foi que ele trabalhou como assistant director no Piratas do Caribe, enfim, contou a primeira experiência de trabalho dele, que foi com um filme chamado Fat Albert, em que ele conheceu o Bill Cosby, que não era o sonho dele, mas ele falou, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer para conseguir desenvolver a nossa carreira. Então, no final, vou mandar para vocês se vocês me mandarem um e-mail, eu mando para vocês um resumo de tudo isso que a gente viu hoje. Mando os links desses vídeos para vocês poderem pesquisar também e assistir outras vezes. Esses vídeos estão no canal do YouTube da Full Sail. E eu acho que se esses depoimentos e esses vídeos que a gente assistiu hoje aqui realmente não te deixarem animado, com aquela sensação de é isso que eu quero fazer, então repensem, que talvez o audiovisual não seja para vocês. Vamos falar então um pouco do mercado de trabalho. Com o que pode trabalhar uma pessoa que gosta de audiovisual? São muitas vertentes. Então eu organizei aqui uma listona e aí a gente vai ver na sequência de novo isso de uma forma um pouco mais organizada em 3 caixinhas que a gente já vai conversar. Mas no geral, pode trabalhar com captação de recursos, com cenografia, criação de programas, desenvolvimento de filmes, usando técnicas de animação também, direção de programa e equipe de produção, então dirigir mais a produção, as pessoas, né? Produção de documentário jornalístico ou artístico, edição, elaboração e produção de conteúdos publicitários, figurino, finalização, fotografia, iluminação, operação de equipamentos de áudio e vídeo, planejamento de grades televisivas ou radiofônicas, redação de roteiros e sonorização. Esse é um overview, assim, do que tentei condensar tudo que dá para fazer. Com certeza tem mais coisa ainda que vai surgir, que está surgindo, mas no geral acho que dá para a gente ver bem todas as vertentes. Então, se você é apaixonado por audiovisual, mas não gosta do set, não quer estar no set, tem outras áreas, né? Você pode trabalhar com captação de recurso, você pode trabalhar com roteiros, com sonorização, com edição. Se você gosta do set, você não necessariamente precisa saber trabalhar com captação de recurso, não necessariamente precisa saber trabalhar com edição, com sonorização. Então, o mais importante é ter essa conexão com o audiovisual. Eu dividi isso em 3 caixinhas, que são muito comuns na indústria do audiovisual. A pré-produção, que é tudo que acontece antes do início das gravações, então pré-produção, a produção, que é o que acontece durante as gravações, e a pós-produção, que é o que acontece quando terminam as gravações. Às vezes essas etapas acontecem todas ao mesmo tempo, mas no geral elas são cronologicamente organizadas, né? O pré, pelo menos um pedaço é feito antes, daí vem a produção e depois a pós precisa que a produção tenha acontecido no geral. Então, o que está dentro da pré-produção? Captação de recurso, então alguém que entenda de audiovisual, que saia no mercado para poder juntar recursos, para poder ter verba para garantir que esse produto vai se pagar, né? Lógico, para você começar uma produção, você tem que ter dinheiro para fazer as locações, para pagar o casting. Então, no geral, tem formas e formas disso ser feito, mas no geral isso começa antes na pré-produção. Às vezes você precisa gravar um piloto
para com o piloto você conseguir sair e captar recurso para os próximos, mas essa é uma tarefa muito importante dentro do mercado do audiovisual. O casting, que é a escolha, seleção e contratação do elenco, se for uma peça de audiovisual que vai ter elenco, criação de programas e roteiros, então se for um seriado, como é que esse seriado se roteiriza, se for um programa de televisão, isso vem desde a escrita até a análise de mercado, mas essas são as carreiras que ficam bem claras que elas estão, no geral, fora do set de filmagem. Essas tarefas acontecem antes do set de filmagem acontecer. As locações dos espaços, que envolvem entender o escopo do projeto para ver onde é legal gravar, é indoor, é outdoor, precisa ter gravação em locais públicos, precisa falar com a prefeitura para conseguir alvarás para usar esses lugares, então existem pessoas que cuidam exatamente disso. E aí storyboarding e o que as empresas mais têm usado em LA hoje em dia, que é a animação, o storyboarding é a história, o roteiro todo contado através de quadros desenhados. Isso era muito comum até algum tempo atrás, então você antes de sair filmando, você fazia contratava, né, uma pessoa para fazer os desenhos e você fazia os framings de todas as cenas, e isso ajuda muito o diretor a otimizar o tempo e saber exatamente o que ele tem que gravar, ajuda os atores a saberem como eles têm que se posicionar, e é meio que um guia para o momento da produção. Hoje em dia, o próprio Larry Katz, numa palestra, estava compartilhando com a gente que, por exemplo, Planeta dos Macacos, que é uma produção em que ele trabalhou, não foi feita mais com storyboarding, foi feita já com animação. Então, o storyboarding vira uma animação gráfica no computador, e daí o diretor tem mais informação ainda, mais riqueza de informação para poder passar exatamente o que ele quer que aconteça na cena. Com isso, erra-se menos e a própria produção fica mais barata, porque você faz mais rápido de uma forma mais assertiva. Então, bem resumidamente, essas são algumas das ocupações de quem quer trabalhar com audiovisual na fase da pré-produção. Na produção, a gente está falando ali na hora do shooting, né? Na hora da filmagem. Então, tá no set, vão ter os profissionais que vão cuidar do figurino, da cenografia, que é super importante, garantir a continuidade da cena naquele espaço. Muitas vezes, por exemplo, os estúdios da Globo, eu tive a oportunidade de várias vezes visitar os estúdios aqui, inclusive levei o Larry Katz lá nos estúdios, ele conheceu, ficou impressionado com a organização. Tem estúdios que são desconstruídos e construídos todos os dias. Então, além de você projetar e construir, você precisa saber desmontar para que outra coisa possa acontecer ali e depois remontar exatamente como ele era para que as cenas possam ter continuidade. Toda a parte de fotografia, né, a arte da fotografia, qual é a iluminação, tanto que ela faça sentido para o roteiro, como para que ela tenha uma continuidade nas cenas também. A própria filmagem em si, então todos os profissionais que vão operar as câmeras e a direção. Essas profissões, elas estão ali no set o tempo todo. É super importante para quem vai trabalhar com produção gostar desse ambiente da produção dos sets. São profissões em que você não tem hora para trabalhar, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, depende do filme. Uma vez que o filme começou, o custo para ter a equipe toda lá e a locação é custo por segundo. Então, você aproveita o máximo possível de tempo. Às vezes trabalha 4, 5 dias seguidos, dormindo 1 ou 2 horas e precisa manter o nível de energia alto, porque se você for para um set de filmagem trabalhar com cara de cansado, mal-humorado e tal, isso acaba interferindo na própria performance dos atores e da peça final em si. Então, precisa ser muito apaixonado para trabalhar, principalmente, eu diria, na área de produção. E daí vem a área de pós-produção, que é, ok, filmamos, todos os filmes estão aqui, aí isso vai passar para edição. Então, tanto a edição de imagem, colorização, acertar as cores, o enquadramento, edição de som, então organizar os layers de som, a própria dublagem, para que o som fique claro,
a finalização de todas as peças e daí a comercialização e a distribuição. Eu diria que as 2 grandes carreiras que vão trabalhar na pós-produção são as de edição, finalização e as de business e marketing, que são as que vão fazer a distribuição do filme, organizar quais são os canais que vão passar, ou se é cinema, para qual distribuidora isso vai, quanto vai custar, como é que isso tudo vai se reverter. Como eu falei, às vezes isso tudo acontece com o piloto, e depois que você fecha tudo isso para o piloto, você volta para gravar o resto de uma temporada ou para finalizar o programa que você vendeu. Então, é legal organizar mentalmente pré-produção, produção e pós-produção. É lógico que ajuda muito conhecer um pouco de tudo, mas no geral as pessoas se especializam em alguma dessas áreas. Eu trouxe aqui um filme da Full Sail também que mostra um cenário sendo montado. E de novo, eu acho que esse vídeo ele mostra muito bem o dia a dia. São alunos montando um cenário, dentro lá daquele backlot tem esses cenários todos e os alunos montam o roteiro e depois vão lá e montam o cenário e depois filmam e depois editam, então eles têm a oportunidade de fazer isso o tempo todo. E de novo eu acho que é legal dar uma olhada no mood de trabalho das pessoas, no tipo de trabalho que é, para pensar se a coisa da cenografia, da montagem do set em si é uma coisa que te encanta, porque tem que gostar. Vou passar aqui para a gente ver juntos. Isso aí, dá para ver bem, né? Como é que é a realidade de um set. E espero que isso faça sentido para vocês, porque senão é puxado de trabalhar num ambiente desses, mexendo em todos esses equipamentos e todos esses materiais sem realmente curtir. Vamos falar um pouquinho então do perfil e das características que a gente observa no geral nos profissionais do audiovisual. São pessoas que são geralmente bons comunicadores, gostam de contar história, tem comprometimento com prazo e qualidade, e daqui a gente vai falar de algumas, às vezes a gente tem essa sensação de que para trabalhar em carreiras mais artísticas, não, as habilidades normais que se esperam de qualquer profissional corporativo não são fundamentais, e são, como é o caso aqui, de comprometimento com prazo e qualidade, organização, agilidade, pontualidade, boa comunicação, simpatia. Muitas vezes parece que isso, né, para quem vai trabalhar numa carreira dessas,
não é tão importante, porque tem mais dessa veia artística. Não, gente, o profissional que é valorizado é aquele profissional que é bom artisticamente, que entrega com qualidade, mas principalmente que tem aquilo que é básico, né, que não se atrasa, que é ágil, que enxerga solução em vez de enxergar problema. Ninguém quer, estar num set de filmagem que já é tenso por si só, se acontece alguma coisa, né, pode acontecer algum acidente, vários sets têm inclusive já ambulância na porta, para, por exemplo, vai explodir um carro ou vai fazer uma cena de dublê, então tem momentos que já são tensos. Se você não traz segurança e serenidade, simpatia, para que essa cena aconteça da melhor forma possível, daí você pode ser o melhor artista do mundo, vai ser muito difícil de você ser contratado. Então, o básico, né, o Larry Katz sempre fala, eu participei de várias palestras com ele sempre fala: "Habilidades que qualquer um pode ter", né, chegar antes do horário, tá marcado às 7, chega às 6:30, porque às 7 o ponteiro tá contando, e se você tiver qualquer problema, o reloginho ali dos custos do set já está rodando e você vira um custo a mais para a produção. Então, sempre chegar pelo menos meia hora antes. Tá cansado? Ninguém precisa saber que você está cansado, sorriso no rosto e vai lá fazer seu trabalho. Tá sempre disposto, tá sempre se oferecendo, né, para fazer, principalmente aquilo que ninguém quer fazer. Fazer bem aquilo que ninguém quer fazer dá muita visibilidade. No set de filmagem tem muita coisa que ninguém quer fazer, porque é trabalho o tempo todo. Então, acho que o que tem de mais diferente aqui é que, no geral, esses profissionais gostam de contar histórias e costumam ser bons comunicadores. Não precisam ser extrovertidos, mas precisam saber se comunicar para tirar a ideia que está na cabeça e explicar de uma forma que as pessoas possam entender. De resto, é o normal que se espera de qualquer pessoa com um nível mínimo de educação formal, né? Organização, agilidade, pontualidade, simpatia, educação no geral, certo? Vamos falar de habilidades. Então, quando a gente fala de perfil, a gente fala daquilo que a gente é como pessoa. Quando a gente fala de habilidade, a gente fala daquilo que a gente pode aprender. Lógico que a gente pode desenvolver o nosso perfil também, mas as habilidades precisam necessariamente ser aprendidas. Então, o que se espera de um profissional desses? Saber operar câmera, saber montar e avaliar um portfólio. Se for da área de animação, e agora tem muitos filmes que têm as animações que têm uma resolução tão alta que muitas vezes você não sabe o que foi animado e o que é real, né? Então, saber trabalhar com animações, conhecimento e elaboração de roteiro e briefing, quem puder também, conhecimento em motion graphics para conseguir fazer as animações, Photoshop, Illustrator, cinema em 4D, Maya para o caso de animação, pacote Office para todo mundo, né? As crianças de 10 anos já mexem em pacote Office, a gente precisa saber mexer e saber compartilhar no Google, não é mais só o Word, Excel, PowerPoint, precisa saber Apple e precisa saber fazer hoje todo mundo trabalha em rede com os arquivos na nuvem, isso é básico para todo mundo, e dependendo da área em que a pessoa está, se especializar em microfone, holofote, os filtros de colorização para iluminação, daí, claro, vai mais para a área em que você se especializar. É legal ter um conhecimento geral em tudo isso, não é lógico, não tem ninguém que seja especialista em tudo isso, mas é legal conhecer tudo isso e se especializar em alguma área. E daí, para finalizar, queria falar um pouquinho sobre inovação, o que a gente vê de inovação no mercado. A gente vê muita produção audiovisual, a gente focou aqui cinema, TV e TV on demand, como Netflix e afins, mas existe muito espaço para produção audiovisual, para marketing digital, produções comerciais no geral. TVs internas de treinamento, né? As empresas muito grandes têm as suas TVs que elas usam tanto para treinamento dos funcionários como para informação dos próprios clientes. Tem rede de supermercado que tem a telinha nos caixas e aqueles vídeos que são passados ali são feitos por uma produtora terceirizada ou às vezes interna mesmo da empresa. Conteúdo corporativo no geral, para aplicativo, para site, para blog, conteúdo para e-learning. O mercado da educação é um mercado, principalmente agora com o Covid, que teve que se digitalizar obrigatoriamente. Então, já as instituições que tinham plataformas de e-learning
já tinham o hábito de fazer essas produções. E agora esse hábito acabou virando uma necessidade mesmo para quem não tinha plataforma de e-learning. Então tem um super mercado para produção audiovisual. E conteúdos imersivos, que é a grande aposta do mercado para os próximos anos, falando de produção audiovisual para realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Eu acho que essa é a grande aposta para os próximos 10 anos. Tem um último vídeo aqui que eu vou passar para vocês, que são 5 graduados da Full Sail University que vão dar dicas de como entrar na indústria de cinema, e com esse vídeo a gente vai encerrar esse webinar de hoje.
Isso aí, gente. Eles dão bastante. A Fosseio sempre fala muito da importância do networking, né? E é um pouco do que eles estão falando, de você se arriscar, de você ir atrás e de você buscar oportunidades. O Larry estava nesse vídeo de novo e uma das coisas que ele fala é: não interessa se você está no teu primeiro ano de estudo, você já tem que estar pensando para quem eu vou ligar quando eu me formar, e essa é a cabeça do networking, né? Quem é a minha rede de contatos, de relacionamentos que eu vou ativar quando eu tiver graduado. Aqui tem as referências todas que foram usadas nessa palestra. Se vocês quiserem receber, como eu falei, me mandem um e-mail. Se a gente estivesse fazendo isso ao vivo, agora é o momento em que a gente ia brincar no Kahoot, ia ter um prêmio para quem tirasse em primeiro lugar. Fizemos isso ao vivo, espero que você possa participar em algum momento ao vivo para poder usufruir desse momento. E aqui você tem meus dados, meu Instagram, meu Facebook, meu LinkedIn. Fique à vontade para me mandar um e-mail pelo colival@fullsail.com. Se você me mandar um e-mail dizendo que assistiu essa versão gravada e pedindo os materiais, o resumo e os links, eu encaminho para você. Eu vou ficar muito feliz de receber teu feedback. Conte conosco se quiser conhecer também sobre os programas da Full Sail University para a área do audiovisual. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.